Prosseguindo nos conceitos da termologia, vamos prosseguir com a termodinâmica. De acordo com a primeira lei, nós vimos que esta fórmula é a fórmula da primeira lei da termodinâmica. Calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna de um gás. Vamos ver como que a primeira lei da termodinâmica, como que ela vai ficar conceituada nas transformações dos gases, nas transformações isotérmica, isobárica, isométrica e adiabática. Primeiro, numa transformação isotérmica, nós vimos que a temperatura do gás se mantém constante. Qual dessas três grandezas se relaciona com o quê? Com o aquecimento ou resfriamento de um gás? Exatamente a variação de energia interna. Se não há variação da temperatura, essa variação de energia interna é igual a zero. Tá certo? Numa transformação isobárica, como eu dei o exemplo para vocês, da bexiga, é inserido dentro da bexiga um ar aquecido, um ar quente. Esse ar quente vai fazer com que o volume da bexiga seja expandido, não é isso? Portanto, tem quantidade de calor entrando dentro da bexiga, tem uma quantidade de calor, que vai o quê? Ao trabalho aqui. E vai variar o volume dessa bexiga, aumentando o volume, tá certo? Então, temos trabalho de variação de volume, expansão volumétrica, e o interior dessa bexiga vai ser aquecido, com esse calor que está sendo inserido. Portanto, eu tenho as três grandezas numa transformação isobárica de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Tá certo? Numa transformação isométrica, é aquela em que o volume se mantém constante. Nós vimos isso, né? Então, se o volume se mantém constante, exatamente o trabalho vai ser igual a zero. Porque exatamente o trabalho é uma grandeza que mostra que o gás está sendo expandido ou comprimido, aumento ou diminuição de volumes, tá certo? Neste caso, como o volume não se altera, então o trabalho se torna igual a zero, tá certo? E a adiabática? Vamos relembrar? Eu falei dos desodorantes, do aerosol. Também ela aparece quando você enche um pneu de bicicleta. Vocês estão lembrados que eu dei esses três exemplos na transformação de transformações adiabáticas. Então, o que eu falei? Não existe troca de calor com o meio ambiente, tá certo? Isso eu tinha dito aos senhores. Então, como não existe o calor com o meio ambiente, então o que é zero? É este calor aqui, ó. Lembra que eu falei que não existe troca de calor do gás com o meio ambiente. Portanto, se eu fizer a conta matemática, o trabalho é igual a menos a variação de energia interna. O que eu estou querendo dizer com esse menos aqui? Se eu expandir um gás através do trabalho, eu resfrio o gás. Portanto, a sua variação de energia interna diminui. Exatamente acontece ao contrário. Se eu faço uma expansão volumétrica, o que acontece com a energia interna? Diminui. Se eu comprimo o gás, o que acontece? Eu aqueço, tá certo? O gás. Se eu comprimo, então, ou seja, quando eu comprimo, esse trabalho é o quê? Negativo. E o ΔU é o quê? Positivo. Portanto, por isso que eles têm sinais contrários. Se eu faço uma expansão volumétrica, esse trabalho é o quê? Positivo. Eu resfrio o gás. Portanto, o ΔU é negativo. Então, você está percebendo que o sinal do trabalho é sempre contrário ao sinal da variação de energia interna do gás. Então, vou repetir. Se eu expandir um gás, esse trabalho é positivo. Mas se eu fizer uma expansão volumétrica, o que acontece com o ΔU? Ele se torna o quê? Negativo, porque eu estou resfriando um gás. É por isso, se este é positivo, esse fica o quê? Negativo. Agora, se eu comprimo o gás, esse trabalho é o quê? Negativo. E o ΔU fica o quê? Positivo. Os dois ficam de sinais contrários, ou na expansão volumétrica ou na redução de volume. Ok? Então isso aqui está explicado o porquê numa transformação adiabática a primeira lei da termodinâmica fica o trabalho é igual a menos variação
energia interna do gás. Ok? Na segunda lei da termodinâmica, eu tenho o conceito de máquina térmica. O que é máquina térmica? Máquina térmica vai ter uma fonte quente, que eu vou caracterizar por Q1, a quantidade de calor da fonte quente, e a temperatura da fonte quente, como T1. Calor Q1, temperatura T1. Essa fonte entra na máquina térmica e realiza um trabalho. Certo? Então, esse calor Q1, a temperatura T1, é inserido na máquina térmica que vai realizar um trabalho. O que seria a fonte fria caracterizada pelo calor Q2 e temperatura T2? Aqui é a perda, tá certo? Aqui é o ganho com o trabalho e aqui é a perda na máquina térmica, tá ok? Então, na próxima aula, nós vamos ver as fórmulas utilizadas na máquina térmica e um exercício de aplicação. Tá bom? Até o próximo encontro.